que eles queriam o impeachment do Alexandre de Moraes, queriam pautar a anistia, enfim, eles queriam salvar o Jair Bolsonaro da prisão. Então, vamos assistir um momento que o Flávio Bolsonaro deu ali uma coletiva de imprensa, ele também falou em plenário. Vamos assistir a fala do Flávio Bolsonaro a respeito disso. A primeira, de várias outras coisas, a primeira medida desse pacote de paz que nós queremos propor para que o Brasil volte a olhar para frente e quebre os seus retrovisores é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nós representado a mais alta corte desse país e puxando os demais ministros, o Procurador-Geral da República e várias outras pessoas para um problema que não é delas, um problema que ele próprio criou e que ele deveria ter resolvido já há muito tempo, bastava agir dentro da lei. A segunda medida é a anistia. Como eu falei, que não tem mais condições de nós não apreciarmos aqui no plenário do Congresso, da Câmara e do Senado uma anistia ampla, geral e restrita que hoje não acontece porque há ameaças ao Congresso Nacional de que se nós votarmos essa matéria, ela vai ser declarada inconstitucional. Não se debate a anistia de quem é inocente. Quem é inocente vai para a justiça e luta. Sabe quem fez isso? Sabe quem não pediu anistia? O presidente Lula. Sabia que era inocente. Lutou na justiça o quanto pôde. Ficou 150 dias preso em Curitiba. Aí, a Vaza Jato ajudou o processo e o processo foi extinto, porque havia conluio entre as partes, entre a acusação e a defesa, o Ministério Público e o juiz que julgava o caso. Não se anistia inocente. Quem é inocente luta até o fim da vida na justiça para provar sua inocência. Quem pede anistia é bandido. Quem foi anistiado na ditadura militar foram os criminosos da ditadura, os torturadores, os ditadores. Essa gente que foi anistiada. Não existe anistia para inocente, Ricardo. E é importante destacar isso porque uma das pautas, o Demori lembrou muito bem a pauta do fim do foro privilegiado, que é um enfeite nessa proposta golpista que o Congresso traz de novo, mas é importante lembrar que um dos pontos é absolutamente risível, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e o outro é a anistia. Não se anistia inocente. Então o Bolsonaro é golpista, Ricardo, é isso que eles estão dizendo pra gente. Sem dúvida nenhuma. E assim, é importante esse aspecto que o Demori trouxe do fim do foro privilegiado, porque mesmo esse enfeite, como bem mencionado pelo William, ele tem um interesse que não está revelado, não está contado. Qual que é esse interesse? Facilitar que se escape da justiça, que os deputados, os senadores escapem da justiça, porque o foro privilegiado hoje garante que deputados e senadores são julgados, são investigados com autorização do Supremo Tribunal Federal e são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Se você tira o foro privilegiado, um deputado que comete um delito, isso vai ser julgado inicialmente lá na primeira instância, provavelmente lá na comarca onde ele mora, provavelmente por um juiz que ele conhece, que ele pode de alguma maneira coagir ou tentar interferir no processo. Além disso, ganha um prazo imenso para ficar recorrendo, porque está na primeira instância, depois vai para a segunda instância, depois vai para os tribunais superiores, né, o STJ e o STF. Então, essa desculpa do foro privilegiado, que é popular, tem também por objetivo principal facilitar, por exemplo, a prescrição de um crime, porque demora anos para chegar no trânsito em julgado, no julgamento em última instância. Então, também tem por objetivo escapar das punições aquelas pessoas que cometem crimes e que estão lá dentro do Congresso Nacional como deputados ou como senadores. Então, assim, a pauta é popular porque o brasileiro está cansado de ver vantagens, benefícios para deputados e senadores, mas o que eles estão querendo é mais vantagem, é mais facilidade ainda para se livrar dos processos que eles respondem pelos crimes que eles cometem. Eu só errei o número de dias que o Lula ficou preso, viu, gente? Vocês corrigiram aqui no chat muito bem, que eu fiquei pensando na berinjela do Demori. E aí eu errei o número de dias. Essa hora? Foi ele que trouxe a berinjela pro assunto, não fui eu. Não foram 150 dias, foram 583 dias que o presidente Lula ficou preso, então fazendo um registro importante. O resto tá tudo valendo, assim, mas fiquei pensando no Demori, desculpa. Ô, Demori, eu vou passar para você. Não, eu entendo que seja, tudo bem, natural. Acontece. Imagem mental. A receita foi muito detalhada, né? Eu tô com fome, não tomei café. Eu vou poupar até a nossa audiência de pensar também a respeito disso e vou trazer o posicionamento dos presidentes da Câmara e do Senado. Pode ser? Dale. Pode ser, né? O Hugo Mota, ele estava em viagem à Paraíba, ontem no ICL Notícias segunda edição, a gente cobrou muito um posicionamento do Hugo Mota, que, enfim, tinha deixado naquele momento o posto em Brasília, né, para ir
a sua região, mas ele se pronunciou pelo Twitter. A gente imaginava que ele fosse se pronunciar só no dia seguinte. Ele foi para as redes sociais fazer isso, dizendo: acompanho a situação em Brasília. Que bom, desde as primeiras horas do dia de hoje. Inclusive, o que vem acontecendo agora à tarde no plenário da Câmara, determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O parlamento deve ser a ponte para o entendimento. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, também, no caso, ele fez um documento oficial, é diferente de postar na rede social, mas diz que essa ação é arbitrária. Tem um trecho da nota aqui que a gente pode destacar, do Davi Alcolumbre, dizendo: a ocupação das mesas diretoras das casas constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Faz, portanto, um chamado à serenidade e ao espírito de cooperação. Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo. E também ele disse que ia fazer, assim como o Hugo Mota, uma reunião de líderes para que o bom senso prevaleça. É difícil falar em bom senso quando a gente está falando ali dos parlamentares da extrema-direita, né, Demori? Não vai ter bom senso. Agora, duas coisas importantes. O que diabos Hugo Mota não está fazendo em Brasília? Exato. Hein, doutor Hugo Mota? Hein? Assim, voltaram os trabalhos legislativos. Semana em que o Bolsonaro é preso dentro de casa. A cidade está pegando fogo. Pegando fogo. Ontem, o Fabiano Contarato, que é uma das pessoas mais calmas que eu conheço, né? Super calmo, um senador até tímido pela diferença dele para os outros senadores. Claro, você vai falar com o Fabiano Contarato, a conversa, Gabi, ela vai indo de Cícero a Rousseau, passando por Thomas Hobbes, é outra cabeça ali, é outra história. Ontem que aliás desbloqueou a timidez dele fazendo um curta-metragem dirigido pelo Zé do Caixão. Um dia eu vou contar essa história aqui. Quando era ainda estudante de Direito. Ele estava ontem tenso. Raramente se vê o senador desse modo. Onde está Hugo Mota, presidente da Câmara, viajando, sabe-se lá Deus para quê? Agora, em relação ao outro pedido deles, que é o clássico impeachment do ministro Alexandre de Moraes, obviamente isso não vai acontecer. Isso, de fato, não acontece nesta legislatura. O perigo é a próxima. Nessa não acontece. Ontem teve a posse dos novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que serão ministros importantíssimos para a eleição do ano que vem, aliás. E eu estive na cerimônia ontem, aliás, mandar um grande abraço e dar os parabéns para agora a ministra Estela Aranha, uma advogada que é uma das pessoas que mais entende de eleições e esses vasos comunicantes entre eleições e o mundo digital, né? Tudo que nós conhecemos aí, que rolou no Brasil nos últimos anos, o gabinete do ódio, fake news, trabalhou com o ministro Flávio Dino, realmente é assim, tem poucas pessoas no Brasil que merecem sentar naquelas cadeiras. A Estela Aranha é uma delas, foi empossada oficialmente ontem, e ontem estavam lá alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Estava o Alexandre de Moraes, o Zanin, a Carmen Lúcia presidindo a sessão, o Barroso, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Se eu não estou esquecendo de algum, acho que eram esses que estavam lá. E claro, tem a cerimônia de posse ali, mas veja, são também momentos que são simbólicos para mostrar apoio ao Alexandre de Moraes. Tava também o Paulo Gonet, tava o doutor André Rodrigues, diretor da Polícia Federal. Então havia ali um entorno perto do Alexandre de Moraes. Nos bastidores, antes e depois da cerimônia, teve os bastidores ali, onde estavam os ministros que seriam empossados, estavam lá os outros ministros também dos outros tribunais, TJ, TSE mesmo, Herman Benjamin, tinha muita gente ali, né, do mundo jurídico, digamos assim. E o ambiente ali, Gabi, era de descontração absoluta, assim. O ministro Alexandre de Moraes não podia estar mais, parecia assim que estava, né, a conversa ali, estava quase a conversa no jogo do Corinthians, assim. Até teve um momento engraçado, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Um outro ministro foi mostrar alguma coisa para o Alexandre de Moraes no celular. E a tal da lei Magnitsky, né, ela bloqueou os cartões internacionais do ministro Alexandre de Moraes. E sabe quando você tem o pagamento do cartão, do celular no cartão, quando você clica ali 2 vezes no botão, sei lá, que dá um comando, aparece o seu cartão de crédito, né? E esse ministro foi mostrar para o Alexandre de Moraes, eu não vou dizer qual foi o ministro, claro, foi mostrar para o Alexandre de Moraes alguma coisa no celular. E aí apareceram os 2 cartões de crédito. E o ministro Alexandre de Moraes caiu na gargalhada e falou: pô, mas aí tá esbanjando, tem 2 cartões de crédito internacional. Aí até comentou com a esposa dele: vamos
pegar um desse aqui, né? Porque não tá dando agora, não sei o quê. Então, assim, o bastidor ali, o antes e o depois, isso aconteceu depois da posse, né? Teve uma confraternização para cumprimentar os novos entrantes no tribunal. Ele é um bastidor muito, o momento ali é leve. Não há um momento assim, ninguém estava muito pesado ali, estavam todos muito tranquilos e sorridentes. Então, com o apoio ali do Gonê, tava o Lewandowski, tava o André Rodrigues. Então, assim, há um fecho em torno do Alexandre de Moraes para mostrar apoio público a ele também. Então, o Alexandre não parecia isolado, então, Demori. Olha, não, assim, William, são 11 ministros, cada um ali tem a sua cabeça, as suas ideias, os seus interesses. É difícil a gente tentar imaginar, e isso vai de semana a semana também, quando o tribunal é atacado, o tribunal se fecha mais, quando não há ataques, as divergências aparecem mais, o próprio Fux tem divergências em relação à turma que está julgando lá, o caso do golpe de Estado. Então, assim, os humores mudam semana a semana, não tem como a gente entrar na cabeça dos ministros e saber o que um está pensando do outro todas as semanas. Agora, claro, isolado não está. Isolado, obviamente, isolado seria dizer que o Alexandre de Moraes foi jogado na calçada e que a maioria do Supremo está disposta a não entrar mais em nenhuma briga e não se colocar mais na frente do Alexandre de Moraes. Na prática não foi o que aconteceu, nem ontem na cerimônia, nem ao longo da semana. Os ministros importantes que não estavam lá ontem, por exemplo, citando Flávio Dino, Fachin e o Gilmar Mendes, durante a semana se posicionaram claramente a favor do ministro, se colocaram na frente do ministro, fizeram declarações em relação a isso, inclusive em cerimônia oficial. Então, assim, não dá para dizer se todo mundo no STF está pensando a mesma coisa sobre o caso do processo. Eu posso até imaginar que não, posso imaginar, a gente sabe que o Fux não concorda totalmente, André Mendonça e Cássio Nunes não se manifestaram, porque não são da turma, mas talvez não concordem também com o caso. Se ali estivessem, poderiam ver o caso de modo diferente, podemos imaginar. Aliás, Carmen Lúcia estava lá ontem também, esqueci dela. Não, falei, né? Carmen Lúcia estava lá. Então, isolado não está. E o clima, eu imaginei que ontem ia estar um clima um pouco mais tenso, né? Porque, enfim, teve a prisão do Bolsonaro, tem essa questão da Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, há eventualmente uma previsão de que outros ministros possam ser atingidos, deputados também. Ontem estavam deputados lá, estava o Lindenberg Faria, estava o ministro Paulo Teixeira, estava o senador Randolph. Então, tinha muita gente prestigiando ontem e o clima era de descontração, tanto é que essa anedota que eu contei aqui agora aconteceu e os ministros que estavam em volta lá caíram na gargalhada. Boa, Demori. Você citou o Lindenberg Farias, eu quero trazer o posicionamento dele também sobre essa pataquada que aconteceu ali no Congresso, mas só para dar os 2 centavos de como é que está o termômetro em outros políticos da extrema-direita, não necessariamente no Congresso, porque pagaram pedágio ali para o Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, dando todo o apoio a ele, também o Gilberto Kassab, do PSD, então só para não deixar de trazer esse posicionamento, agora a extrema-direita não está unificada, assim, na defesa do Bolsonaro, não, tanto que eu acho que vale a pena sempre trazer aqui algumas curiosidades, para dizer o mínimo. O Gustavo Gayer ali mostrando esse racha que está acontecendo no PL. Quando o Valdemar da Costa Neto publica aquela nota, né, depois de que o Bolsonaro vai para a prisão domiciliar, dizendo: estou inconformado, em caixa alta, com muitas exclamações, o que mais posso dizer? É maravilhoso isso. Aí o Gustavo Gayer vai e comenta: que nota mais imbecil é essa? Pelo amor de Deus. Sim, gente, isso não é meme, aconteceu essa resposta do Gustavo Gayer ali mostrando esse racha que está acontecendo no PL. Agora, Demori, o Lindenberg Farias, você citou ele agora há pouco, ele também falou sobre o que está acontecendo na Câmara, né? Ele é líder do PT na Câmara e ele foi também falar sobre esse ato, seguindo aqui na linha do que a gente tem comentado no ICL Notícias sobre como é uma continuidade do golpe. Então foi isso que ele disse. A gente tem aqui, na verdade, a fala, o vídeo do Lindenberg Farias. Vamos colocar, vamos lá. Isso aqui é um atentado contra o parlamento. Isso aqui é um ataque à democracia. Ele gosta. Mais um ataque. Mais um. Isso é uma vergonha. Golpista. Vocês estão desesperados e fazem isso. Golpista. Isso aqui é a continuidade do 8 de janeiro. Golpista. É a continuidade. Faz uma petição do STF lá. Só para pegar na esteira aqui, já que a gente colocou o Lindenberg Farias, também o Randolph Rodrigues, senador, agora há pouco o Demori falou sobre ele também, é o líder do governo no Congresso, também se pronunciou a respeito disso, ele publicou um vídeo nas redes. Vamos trazer então a fala do Randolph Rodrigues e aí a gente roda mais comentários aqui, vamos lá.
10 milhões de brasileiros e brasileiras que recebem até R$3.000 não pagam imposto de renda, graças a uma medida provisória que o governo do presidente Lula editou neste ano. Mas agora vem uma má notícia. A partir da terça que vem, devido à oposição, esses brasileiros, você que está me assistindo, poderá ter que voltar a pagar imposto de renda. Isso porque essa medida provisória expira nessa segunda-feira. E nesse momento, a oposição, por conta dos seus interesses mesquinhos e particulares, estão impedindo o funcionamento do plenário do Senado e da Câmara dos Deputados, porque estão a serviço de interesses estrangeiros. É importante, antes a gente mostrou o tweet do deputado Gustavo Gayer. O Gustavo Gayer tem um problema na direção dos posicionamentos dele, né? É muito comum isso na carreira política e na vida do deputado Gustavo Gayer. Embriagado pelo poder. E aí ele acaba tendo problema na direção dos posicionamentos, de como ele se coloca publicamente, é um problema. Se atropela com as palavras, né? O tempo todo. E atropela as pessoas também com os posicionamentos, né? Bem, falamos do deputado Gustavo Gayer, queria falar sobre o governo. O governo, e ontem eu conversei com alguns deputados governistas, eles deixaram claro que o governo não vai entrar na vitimização do Bolsonaro, e como falaram, a gente viu o próprio Lindbergh e o próprio Randolph falando, Ricardo, eles vão criar o terreno político para dizer: a extrema-direita prejudicou o país com tarifaço e agora quer prejudicar você, não colocando para votar um pacote de ajuda em relação às empresas que podem ser vítimas desse possível tarifaço e também ao imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né? A isenção para essa fatia de R$5.000 do imposto de renda. Me parece que esse é o discurso que o governo está construindo a partir do que tem acontecido, e parece que é realmente, nesse caso não é nenhuma narrativa, como eles costumam chamar, é realmente o que está acontecendo. A interrupção do processo legislativo para salvar a vida do Jair Bolsonaro, do seu filho e dos outros envolvidos no golpe de 8 de janeiro, parece que vai ter aderência na população. Já vê como é que o governo vai construir essa narrativa pública, esse discurso público, mas a gente já tem 61% das pessoas contrárias à anistia do Bolsonaro. Vão juntar isso com as pessoas que são contrárias ao tarifaço de Donald Trump e tentar colar aí um discurso público que me parece que vai ter aderência. E é um discurso corretíssimo, que é exatamente isso que está acontecendo, né? Jair Bolsonaro está sendo considerado mais importante do que qualquer interesse do Brasil. A gente falou sobre a votação da isenção para quem ganha até R$5.000, mas o Randolph trouxe aí agora uma outra questão mais importante ainda. Tem uma medida provisória que vai vencer, vai deixar de vigorar na segunda-feira. E a promessa da oposição é não permitir que nada seja votado enquanto não pautar as questões que eles consideram importantes. E todas essas questões são relacionadas exclusivamente a salvar a pele do Jair Bolsonaro. Então o Brasil pode parar, o governo pode parar, né? Todos os interesses nacionais vão parar se a oposição conseguir manter essa paralisação do Congresso Nacional. Então, de novo, antes, na pandemia, era um discurso, né? Não podemos sacrificar a economia por causa de algumas pessoas que vão acabar morrendo. É isso que Jair Bolsonaro dizia na pandemia. Agora é o contrário, vamos sacrificar a economia para salvar a pele de Jair Bolsonaro. É exatamente o oposto do discurso anterior.